Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, que move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, e move com poder, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos permite entrar na sua casa, falar com os seus, falar com o seu coração. Neste momento em que nós temos a oportunidade de refletir a nossa vida à luz da Sagrada Escritura. Essa música nos remete a um momento muito interessante, quando ela fala desta intervenção divina na abertura do mar. Quando Deus agiu em nome de seu povo, quando Ele realizou, Ele participou. É claro que Deus nos antecede em tudo que é bom na nossa vida. Santo Agostinho dizia que até o amor com que a gente ama, Ele precisou nos amar primeiro para que a gente tivesse esse amor como uma reserva. Então a graça de Deus antecede toda e qualquer ação humana. A teologia nos ensina que nenhum agir humano pode estar desvinculado da graça de Deus. Quando eu falo agir humano, eu me refiro a tudo aquilo que é parte do contexto humano, tudo aquilo que é irrenunciável em nós. Então alguém bate à porta da minha casa, está com fome, eu ofereço alimento. Deus move o meu coração para essa caridade, mas quem realiza o gesto sou eu. Não é assim que funciona? Eu sinto o meu coração compadecido, e é aí que Santo Agostinho diz que Deus nos antecede em tudo, porque até para eu estar no estado de compaixão, que é justamente sentir com o outro, eu não ficar indiferente ao que o outro sofre, ao que o outro me solicita, eu já preciso estar sob o impulso da graça. Então a graça de Deus é esse sopro anterior que me encoraja e que me motiva a realizar o gesto que depois é meu.
Deus não pode fazer humanamente por mim. Não é assim que funciona? A caridade, a fome no mundo, ela passa por decisões humanas. E é claro que Deus quer que tudo seja bom da mesma maneira como Ele criou. E é por isso que eu sempre digo que toda a ação humana, consciente desta bondade que nos antecede, será sempre uma ação que participa do processo criativo de Deus. Essa criação que Deus realizou um dia, ela está em processo de vir a ser. A cada dia, Deus continua criando, Deus continua realizando o seu gesto amoroso de criação. E olha que interessante, nós agora participamos deste processo criativo de Deus. Naquele que você socorre, naquele que você ama. A minha mãe agora esteve há pouco tempo internada no Hospital São Lucas, em Taubaté, e eu tive a oportunidade de esbarrar na generosidade de profissionais que ultrapassam a sua obrigação. Que é claro, a partir do momento que uma enfermeira está no hospital para cuidar dos doentes, ela está sendo paga para isso. É função que a sociedade espera dela. Mas a gente sempre sabe que quando o profissional ama o que faz, e quando o profissional consegue entrar no coração de sua vocação, é como se ele atingisse uma realidade mais profunda que a competência. Que eu posso muitas vezes esbarrar num médico competente, numa enfermeira competente, mas às vezes preciso um pouco mais que a competência daquela pessoa. E a minha mãe, eu percebia isso o tempo todo, naquelas pessoas que entravam e saíam do quarto, e não era só com a minha mãe, porque eu, na oportunidade de estar ali no hospital, entrava nos quartos dos outros doentes também e percebia a mesma coisa. Quando você identifica que alguém está tomando posse da possibilidade de aliviar o sofrimento do outro, não só com um medicamento ou não só com um procedimento, mas também com o seu olhar, com a sua palavra amorosa. Porque o enfermeiro, ele não é pago para dizer uma palavra amorosa. Ele é pago para ligar um soro, para dar um medicamento, para fazer uma limpeza, para ajudar na saúde do doente. Tudo mais é acréscimo, é bônus que ele oferece. Por quê? Porque conhece com profundidade a sua vocação e sabe muito bem que aquele lugar, que a serenidade dos pacientes passa pela sua capacidade de se doar. É aí que nós entendemos o gesto criador de Deus passando por nós, por mim, por você. Hoje, no seu ambiente de trabalho, você teve a oportunidade de recriar o mundo. Eu não sei se você de fato assumiu essa responsabilidade ou você a negligenciou. Ou então, porque muitas vezes não temos consciência disso, nem percebemos que temos a oportunidade de continuar criando o mundo pela experiência do nosso cuidado. É você ter a oportunidade, porque ninguém está observando, de jogar os lixos no rio e você não fazer, porque você tem uma consciência que te coloca diante daquele rio como um cuidador dele. Às vezes eu vou chegando em São Paulo, e não só em São Paulo, em todos os lugares a gente vê os nossos rios cada vez mais sendo destruídos por nós. O Everson, amigo meu, ele tem uma expressão, ele é muito sensível à natureza, ele tem uma expressão que eu gosto muito quando ele diz: o ser humano é um parasita. E se a gente não cuida, a gente vai estabelecendo com o mundo uma relação cada vez mais de parasita. A gente suga tudo que ele tem e esquece de cuidar. Então, quando a gente vê um rio poluído, onde é que está a nossa responsabilidade em permitir que Deus continue criando aquele rio através do nosso cuidado? E é assim, por isso que a gente fica tão encantado quando a gente vê e encontra uma natureza preservada. Eu lembro que nessa última viagem que nós fizemos para a Itália, do nosso deslocamento que a gente fez até Cássia, cidade de Santa Rita, a gente foi passando por lugares tão bonitos, e um rio cristalino cortando o tempo todo aquele nosso caminho. Uma oração que eu fiz: meu Deus, que ninguém descubra que este lugar exista, né? Existe.
Que ninguém venha aqui macular essa natureza tão preservada. Minha gente, se cada ser humano tivesse a consciência da sua responsabilidade diante do mundo criado, nós não estaríamos vivendo este caos que a gente vive hoje, de recursos naturais, por exemplo. Não viveríamos hoje essa escassez de água, porque nós consumimos demais, nós não temos respeito pela natureza, nós desperdiçamos o tempo todo. Para a gente lavar um copo, a gente gasta quase 2 litros de água, ou mais. A gente vai escovar o dente, a gente larga a pia, a torneira ligada, como se aquele recurso fosse eterno. A nossa conversão deveria nos acender cada vez mais para essa consciência de que a realidade criada precisa do nosso cuidado. Em toda a história da salvação, Deus se coloca assim, como aquele que está ao lado, mas Ele nunca realiza por nós a função que nos cabe. É uma questão de maturidade. A mãe não pode fazer o dever de casa do filho. Ah, mas o meu filho está cansado, tadinho. Meu filho... Não. Quem precisa aprender as lições de casa, do dever de casa, não é a mãe, é o filho. O máximo que a gente pode fazer como pai é estar ali ao lado, dar um auxílio, motivá-lo para que ele se encoraje, para que ele não vá dormir sem fazer o dever de casa. Mas fazer por ele é um gesto de desproteção. A gente acha que está protegendo o outro com o nosso amor, nós estamos desprotegendo, porque a gente retira dele a oportunidade de aprender. Não só a lição do dia, nós estamos retirando dele a oportunidade de criar dentro dele uma responsabilidade com os compromissos que ele tem. E é claro que você não vai dar a uma criança de 2, 3 anos uma responsabilidade que ela não pode levar adiante. Mas é desde pequenininho que a gente vai ensinando os nossos filhos a responsabilidade com as coisas, atribuindo funções. Desde criança, por exemplo, ensinando que eles também são responsáveis pela limpeza da casa. Brincou? Temos até uma funcionária, mas vocês vão recolher os brinquedos que ficaram esparramados pela sala. Quando a gente vai ensinando aos nossos filhos as pequenas lições do cuidado, de alguma maneira nós estamos evangelizando-os para esta compreensão aqui. Deus sempre esteve ao lado do seu povo, mas não fez por ele o que ele deveria fazer. É como aquela passagem que Moisés está conduzindo a saída do povo do Egito, rumo àquela terra prometida que já estava desde muito tempo na cabeça e no coração deles. O tempo do exílio foi o tempo da escravidão, o degredo do corpo, da cultura, o esquecimento, né? Porque naquela escravidão eles não tinham o direito nem de rezar as suas rezas. Eles não eram livres. Então Moisés, porque recebe aquela missão, porque sente no íntimo do seu coração a voz de Deus, conduzindo a conduzir aquele povo num processo de retirada, rumo a essa terra prometida, se depara diante do mar. Então, entre o povo e os cavalos do cavaleiro, que já do faraó, cavaleiros, né, e cavalos que estavam vindo para pegar esse povo de volta, a mando do faraó, existiu o mar. Esse povo precisava transpor aquele mar, porque senão voltaria à escravidão do Egito. E Moisés reclama com o Senhor: e agora? O que eu faço? O que eu posso fazer aqui agora para ajudar este povo? Dá um jeito, né? Você me tirou de lá, você suscitou no meu coração que eu deveria libertar esse povo, e agora estou aqui nessa enrascada. Resolve esse problema. Foi o que Moisés certamente deve ter pensado. E em Êxodo capítulo 14, versículo 15, a resposta está dada de maneira clara e que serve para a gente pensar muita coisa na nossa vida hoje. O Senhor disse a Moisés: por que vocês clamam por mim? Por que vocês gritam por socorro? Dize aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem em seco pelo meio do mar. De minha parte, vou endurecer o coração dos egípcios para que os persigam,
e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Esse Deus parece louco, né? Porque você imagina, a situação já não está fácil. E ele ainda fala para Moisés que, além de não fazer o que diz respeito ao povo, porque é justamente, eu não posso marchar por vocês. Parem de reclamar e coloquem o pé nessa água. E você trate de levantar essa vara, que é símbolo do poder espiritual, não do poder político. É o símbolo do poder espiritual, é o símbolo do pastoreio. Dá um jeito, Moisés, de descobrir naquilo que lhe foi dado a solução para esse problema que você tem. E ainda disse que iria endurecer o coração dos egípcios para que eles os perseguissem. Isso é, piorou um pouquinho mais a situação. Endureceu o coração dos egípcios para que eles continuassem a perseguição. Mas aqui existe uma sabedoria muito grande. Aí você retira essa aparente crueldade da Sagrada Escritura e começa a compreender Deus como o pai que confia na maturidade do filho, que confia que Moisés, que até então não havia decepcionado, não decepcionaria naquele momento, assumiria o seu pastoreio e iria retirar o povo daquela situação de escravidão. E foi justamente o que aconteceu. Quando o povo começou a se encorajar para colocar os pés naquele mar que assustava tanto, que se colocava como um impedimento para a liberdade, porque logo atrás dele estava Faraó, estavam os seus soldados de corações endurecidos, ameaçando aquele projeto de liberdade. Eu fico pensando, minha gente, quantas vezes na nossa vida nós também deixamos cair por terra um projeto de liberdade pelo simples fato de não termos coragem de colocar o nosso pé na água. Tantas coisas deixam de acontecer na nossa vida, tanta libertação deixa de se tornar uma realidade pelo simples fato da gente não ter coragem de desafiar os males que nos amedrontam, que nos ameaçam. Nunca vi uma pessoa ficar grande, tendo medo e não dando passo a gente. Nunca vi uma pessoa vencer as dificuldades da vida acomodada em seu contexto. Será sempre uma atitude de coragem, de colocar o pé naquele lugar que nos amedronta. A psicologia nos ensina que para a gente vencer um trauma, nós temos que olhar de frente. Quanto mais a gente tem medo, mais aquela realidade que nos amedronta ganha poder sobre nós. A fobia é justamente aquele medo exacerbado de uma determinada realidade que só pode ser curada. Essa fobia só pode ser curada à medida em que a pessoa começa a ter pequenos contatos, que não pode ser de uma vez, porque senão o trauma se estabelece de maneira ainda mais definitiva. Aos poucos aquela pessoa vai tocando aquela realidade que lhe provoca uma fobia, que é um medo sem controle. Porque uma coisa é eu ter medo, outra coisa é eu ter fobia. A fobia já é um estado mental que exige muito cuidado. Uma pessoa, por exemplo, por ter fobia e ser exposta a essa realidade que provoca nela a fobia, pode ter um ataque do coração. Mas com a ajuda terapêutica, aquela pessoa vai tomando contato, aos poucos, em porções controladas, né? sabiamente estabelecidas ali, como uma meta, como um processo, é processual, até que aquela fobia se desfaz. É assim que a gente cresce. Às vezes a gente olha o mar, acha ele grande demais, mas à medida em que a gente arrisca colocar o nosso pé na direção daquele grande desafio que até então nos amedrontava, a gente vai se encorajando, se encorajando, se encorajando até estar do outro lado. É igual emagrecer, é igual assumir uma vida saudável. No início é tudo muito difícil. A gente pensa, eu não vou dar conta de chegar do outro lado.
E de repente, dia após dia, nós vamos experimentando essa coragem que nos possibilita chegar ao outro lado. É como vencer um vício. Se você propõe a alguém que fuma, por exemplo, vamos pegar o mais simples dos vícios, o cigarro, e você diz a ela, vamos parar de fumar. Aquele mar é imenso diante dela. Já causa imediatamente um medo de ser fracassado, de não conseguir alcançar o outro lado, porque ela sabe o quanto ela está amarrada àquele cigarro. Ela sabe muito bem o significado daquela dependência. Se eu não consigo ficar 1 hora sem fumar, imagina um dia inteiro. Imagina 2, 3, 4, uma semana, um mês, um ano. Pois é. Mas ninguém para de fumar sem vencer a primeira hora, sem vencer a segunda, sem vencer a terceira, a quarta, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o primeiro mês, o primeiro ano. É só assim. Deus nos fortalece à vontade à medida em que nós exercemos essa vontade. Deus vai nos dando o amparo e o chão à medida em que a gente se dispõe a caminhar. Todo e qualquer mar que possa ameaçar a nossa vida poderá vir por terra. Esse poder opressor que Ele exerce sobre nós, sobre mim, sobre você, pode vir por terra à medida em que nós damos passos na direção dessa vitória. O Senhor não poupou o povo de Israel. Não espere que Ele vai poupar você, que Ele vai poupar a mim. O Senhor pediu ao povo que marchasse, que desse passos na direção daquele futuro. Ele não iria fazer pelo povo o que o povo deveria fazer. E esse triste e doloroso recado teve que ser dado pelo pastor, Moisés. Foi Moisés que precisou primeiramente experimentar o desafio daquela ordem. Foi Moisés que precisou, antes do povo, experimentar aquela coragem profética de caminhar na direção do incerto. E aí o milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque o povo teve coragem de desafiar os seus medos. Os medos que habitavam o coração daquela gente. Os medos que até então haviam sido tão grandiosos. Tinham sido muito grandes. E quanto mais medo o povo sentia, mais aquele poder escravizante e amarrando os pés daquelas pessoas naquele solo. Mas quando a voz do Senhor desafiou este povo a estabelecer essa luta, o milagre foi se dando à medida em que cada passo era dado na direção daquele mar. Pode ser que você hoje também esteja necessitado do mesmo milagre. Eu espero que Deus venha fazer por você, viu? É tarefa nossa. É tarefa nossa porque Ele sabe que se nós nos exercitamos diariamente no cultivo dessas vitórias, a gente vai longe como pessoas. A gente vai longe. A gente vai criando resistência. Eu tenho certeza que você já encontrou muita gente assim, resistente. Combatentes resistentes. Já deram conta de tanta coisa. E sei que você já encontrou também gente fraca, que não dá conta de nada, que reclama de tudo, que diante de qualquer probleminha desmorona. É só você escolher quem você quer ser. A quem você quer imitar. Quando eu falo imitar, não é uma coisa externa, viu? De assumir um comportamento externo. Não, eu estou falando daquela mística da imitação de Cristo. Quando os primeiros cristãos começaram a identificar que na observância da vida de Cristo havia um comportamento a ser incorporado. Essa imitação eu estou falando. Quando você olha para os vitoriosos, aqueles que precisaram desafiar os seus mares diariamente, ou aqueles fracassados que estão entregues ao poder de seus medos, a quem queremos seguir?
a quem queremos imitar? A nossa felicidade depende dessa resposta. A nossa realização depende desta escolha. A quem iremos seguir? Colocaremos os nossos pés na direção desse futuro, certos de que Deus está agindo em nós, nos motivando e nos encorajando? Ou vamos aceitar o contexto da escravidão e vamos morrer antes da hora por causa disso? Sim, a escravidão não nos oferece outro destino senão a morte antecipada. A gente antecipa muitos anos na nossa morte. Toda vez que a gente descuida do nosso corpo, toda vez que nós assumimos hábitos viciosos, toda vez que a gente perde a oportunidade de criar, de dar continuidade ao processo criativo de Deus, que foi iniciado no ventre da nossa mãe, quando nós sopramos, fomos soprados quando recebemos o sopro inaugural, que só vai terminar no dia em que nós dermos o último suspiro. É um projeto bonito para se viver. Colocar a nossa vida em constante processo de deslocamento, de superação, de luta e de vitória. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Padre Fábio, quem me escreve é a Maria Madalena. Gostaria de saber o seguinte: quando nós somos magoados e perdoamos as pessoas, mas lá no fundo do nosso coração a gente ainda sente uma tristeza, isso é sinal de que a gente não perdoou realmente? Maria, o perdão ele não é uma como é que a gente poderia dizer? Ele não consegue apagar dentro de nós de uma vez as mágoas que aquela realidade nos provocou. O perdão, ele é processual. A gente não sabe quando é que quando ele começou, a gente sabe. É quando a gente percebeu que o nosso coração já está disposto a dar um passo na direção daquele que nos machucou. Enquanto você sente uma resistência, é porque você ainda não está disposto ao perdão. Santo Agostinho também dizia que até para a gente perdoar, para reconhecer um erro, nós já temos que estar sob o influxo da graça. Eu já tenho que estar sob a influência da graça de Deus para ser capaz de reconhecer os meus erros. Quando eu caminho na direção de alguém, eu inicio ali um processo. Pode ser que naquele pedido de perdão, eu ainda não consiga arrancar do meu coração tudo aquilo que o outro provocou de ruim dentro de mim. Então não é nenhum problema você perdoar e você ainda perceber que a mágoa continua doendo dentro de você. É um sinal de que seu coração ainda continua ferido. Você já ofereceu o perdão, você já conversou, já fez aquela experiência do enfrentamento, que eu gosto de dizer. O perdão, ele pede o enfrentamento, a gente precisa colocar para o outro a realidade que nos machucou. A gente tem o direito de dizer ao outro o que nos machucou, o que nos feriu. Mas é o próprio tempo, é o movimento do tempo que vai fazendo com que aquilo que doía tanto passe a doer menos. E é interessante porque quando eu me disponho a perdoar, Deus age de maneira muito poderosa dentro de mim. Ele vai me dando condições de colocar aquilo que Ele me ensina na sua palavra em prática na minha vida. Eu tantas vezes vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo, me aconselhando a perdoar. Ele chega a ser radical em dizer, que quando o outro nos bate numa face, a gente deve oferecer a outra. Diante de um discípulo ele fala, não só 7 vezes 7, 70 vezes 7, ele vai multiplicando isso, justamente porque o 7 é o número do infinito. Não tem fim o tanto de vezes que nós vamos precisar perdoar.
E à medida em que nós vamos entrando na dinâmica desse perdão, vai ficando mais natural a gente expulsar as tristezas do coração. É claro que a gente sempre vai ser devassável. O coração humano, ele se fere. Não é porque eu fiz uma experiência de Deus que eu deixo de ser ferido pela palavra do outro, não. Eu continuo sendo ferido, porque a minha sensibilidade continua aqui. Deus não me torna uma pessoa insensível, mas Ele coloca em mim uma imunidade para sofrer aquele atentado, digamos assim, aquela palavra que fere, e não permitir que ela fique durante muito tempo dentro de mim. Então, toda vez que eu sinto que, embora tenha perdoado, eu continuo sentindo a tristeza dentro de mim, é porque eu ainda não consegui desenvolver essa imunidade espiritual que a minha oração pode me dar, que a minha meditação. Engraçado, né? Às vezes eu fico pensando que nós, porque somos envolvidos por muitas pressas, a gente perdeu o dom da quietude, do silêncio. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de expulsar as mágoas do nosso coração, porque nos falta essa experiência do silêncio. Que é quando você vai metabolizar a vacina da imunidade que a oração nos dá. Porque quando você vacina um filho contra a gripe, por exemplo, nós estamos chegando no inverno. Daqui a pouco nós vamos todos procurar um posto de saúde. Os idosos e crianças vão vacinar de graça, nós vamos pagar para tomar a vacina, porque a gente quer ficar livre dos vírus. Mas existe um tempo entre o dia que eu tomo a vacina e o momento em que ela de fato fez efeito em mim. Não é assim que funciona? O organismo leva um tempo para metabolizar a vacina que foi injetada no meu braço. A substância que foi derramada para me provocar uma reação de imunidade. Então, naquela janela, há vacinas que você precisa de 10 dias para ela de fato fazer efeito. Há vacinas que os períodos são mais longos. 2, 3, 4 meses. A vacina da hepatite B, por exemplo, você precisa de fazer 3 doses no espaço de 6 meses. Para você estar de fato protegido. Eu passo aqui no posto, tomo a vacina contra a gripe e já saio achando que estou imune. Não. A gente leva um tempo para ficar imune, porque o organismo precisa deste tempo para absorver a vacina, metabolizá-la e incorporá-la ao seu funcionamento. A imunidade que o perdão nos dá, para a gente sofrer um pouco menos quando o outro nos machucar demais, porque essa tem que ser a matemática. Eu tenho o direito de sofrer, mas eu não preciso ficar estendendo demais no tempo, porque a mágoa, o ressentimento, a tristeza são profundamente nocivas quando estendidas além do tempo. Uma tristeza até faz bem para a gente de vez em quando, né? Você cai na real, você vê que a vida não é essa maravilha que às vezes a gente inventa. A gente retira a vida do contexto das ilusões, coloca no contexto das esperanças. Então, quando eu rezo, quando eu começo a administrar o meu tempo para eu ter, ainda que sejam 5 minutos de silêncio para eu fazer a minha meditação, a meditação da palavra de Deus, ou de uma leitura que vai interferir no meu jeito de pensar. A gente falava aqui dos livros anteriormente. Quando eu tenho um livro que me evangeliza, quando eu tenho uma música que entra no meu coração e provoca em mim um pensamento bom, um pensamento positivo, ou uma reflexão que me ajuda a expulsar os meus excessos, a corrigir os meus erros, eu estou criando essa imunidade. E volto a dizer, não é que a gente vai deixar de ser ferido, não, mas aquele ferimento não vai continuar doendo tanto como doía no passado. Quem faz uma experiência fecunda de Deus, cria essa imunidade espiritual que nos ajuda a compreender um pouco mais o processo que nos fere. Aí você liberta um pouco, você liberta com mais rapidez o seu coração de tudo aquilo que o escraviza tanto. É engraçado, né? É a mesma experiência de abrir o mar. Perdoar também consiste em nós abrirmos um mar. Em abrirmos um mar para que a gente liberte o nosso coração. Quem precisa passar aqui é o coração.
É o coração que precisa fazer esse êxodo, essa travessia. De repente o coração está aqui, amargurado, deprimido, porque ele foi magoado, porque ele foi machucado, ele foi traído, uma pessoa lhe fez algo muito cruel. Então tá bom, você faz o mesmo que Moisés fez. Segura o seu coração pela mão e põe esse coração para caminhar na direção de uma libertação. Primeiro, porque você precisa racionalizar. Você não merece guardar rancor nem ódio. Às vezes nós temos aquela ilusão de que o ódio que a gente sente faz mal ao outro, que a gente quer se vingar dele. Não tem nada mais idiota do que isso. O outro está vivendo a vida dele e é você que está sorvendo o seu próprio veneno. Quando você escolhe odiar, você não está fazendo outra coisa com você senão derramar uma ampola de veneno na saúde do seu corpo. É o efeito contrário da vacina. Ao invés de colocar alguma coisa que vai te imunizar para manter a sua saúde psíquica e emocional, você está injetando um veneno na sua carne. Porque o ódio, ele pode ser encontrado até nos exames de sangue que a gente faz. Porque ele provoca uma desordem tão grande. É um derramamento de toxinas toda vez que a gente odeia, toda vez que a gente fica bravo, toda vez que a gente fica violento. Se tirar o seu sangue aí, no momento que você está morto de raiva, morto não, né? Quase morto, né, Diego? No momento em que você está sob aquele ímpeto da ira, se o Diego aqui, olha, estiver irritadíssimo, eu faço uma coleta de sangue nele, no momento em que ele está extremamente irritado, você não faz ideia de como esse exame vai identificar as toxinas que nos adoecem. São os hormônios que são contrários a nós, que até engordam. Você sabia que raiva engorda, né? É porque são hormônios que nos engordam, que impedem o metabolismo ser mais rápido. Enfim, toda vez que a gente odeia, nós causamos um prejuízo grande demais a nós. Toda vez que você odeia, você se causa um prejuízo que você não pode calcular. E você, bobão, achando que você está com o seu ódio atingindo aquele que você odeia. Às vezes ele está lá dormindo, belo e formoso, nem sabe que você está odiando. Quem está perdendo o sono é você. Quem está perdendo a paz é você. E a principal vítima do ódio que você sente é você, meu caro. É você, minha cara. Portanto, atravesse esse mar. Não permita que o mar do ódio, do ressentimento, da mágoa lhe impeça de chegar a uma noite bem dormida, a uma satisfação de ser quem você é, a essa leveza do coração que você merece e que aquele que está ao nosso lado merece também. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre os mares que nós precisamos atravessar, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado, Diego, pela sua presença hoje. Até a semana que vem, se Deus quiser. É a quem me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando eu vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com